Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui ao segundo vídeo do canal Lady Red Pill. No primeiro vídeo eu expliquei de onde vem esse termo Red Pill e se você chegou aqui agora e quer entender, volta lá para você compreender melhor. E no vídeo de hoje eu vou aprofundar um pouco mais e contextualizar a Red Pill em relação aos casamentos e principalmente aos dados estatísticos sobre o casamento, que é onde eu quero alertar você que é homem e quero talvez conscientizar um pouco também as mulheres que me assistem da importância do casamento e dos problemas do divórcio, né? É muito sério isso e nós sabemos que principalmente na hora do divórcio as crianças são muito afetadas psicologicamente pela ausência paterna. A ciência e a psiquiatria já vem explicando isso e na questão legal, jurídica, perante a sociedade e financeira, os homens são os maiores prejudicados e você precisa estar alerta. Então vamos aos dados. A lei do divórcio, ela vigora desde 1977. Só que, claro, nós sabemos que mesmo antes da lei do divórcio, os casais que não queriam ficar mais juntos, eles se separavam carnalmente. Embora continuassem ligados no papel, eles podiam simplesmente cada um seguir sua própria vida e não tinha esse tanto de lei interferindo no casamento nem na criação dos filhos. O que até certo ponto preservou a nossa sociedade, diferente de hoje, que nós vemos famílias cada vez mais desestruturadas. Em um estudo de 2016, foi comparado o período de tempo de 1984 até 2016, né? Um período aí de 32 anos. Em 1984, os divórcios representavam ainda 10% do número de casamentos, mas em 2016 esse número triplicou para 31,4% em 2016, devido à facilitação das leis e também à diminuição do preconceito. Nesse estudo foi observado que entre 1,1 milhão de casados, 344 mil eram de separações, e foi daqui que veio aquele dado de que 1 em cada 3 casamentos terminava em divórcio. Mas isso em 2016. Em 2020, houve um aumento de 15% no número de divórcios em relação a 2019, devido à pandemia, porque os casais foram confinados juntos e muitos casais não estavam se suportando, ou então eles não conheciam com quem eles estavam dormindo nem com quem eles tinham se casado. Então, em 2020, aumentou muito o número de divórcios. Nós vimos aí sair nas notícias. Em 2021, o número cresceu mais 24% em relação a 2020. Mas então eu quero te deixar uma pulga atrás da orelha. Se de 1984 até 2016 isso triplicou e em 2019 para 2020 isso já aumentou 15%, mas nesses estudos de 2019 não falam quanto que em 2019 aumentou em relação a 2016, mas ok. E depois em 2021 cresceu mais 24% em relação ao ano anterior. Será que esses dados não estão na casa já do 2 a cada 3 casamentos terminam em divórcio? Nós sabemos que muitas mulheres fazem calúnias e difamações, fazem falsas acusações, pintam a caveira do cara, mesmo quando o cara é inocente. Quero deixar claro, existem homens que cometem erros, existem homens até mesmo criminosos? Com certeza. Não estou aqui para desmentir as verdadeiras vítimas, nem os verdadeiros agressores. Porém, é válido lembrar, em relação à violência doméstica, a lógica é igual. As mulheres, assim como os homens, também agridem, também matam e às vezes até mesmo mandam matar. Então nós não podemos ficar questionando mais até que ponto o homem é vítima, porque homem e mulher são dois indivíduos iguais, que ambos possuem seus erros e defeitos, assim como existem homens criminosos, também existem mulheres criminosas. Mas a gente só vê um lado ser punido e apenas um lado conseguir justiça ou até mesmo superjustiça e vingança estatal. O outro lado continua sendo relativizado e negligenciado quando são inocentes. Eu quero também lembrar que dos casamentos,
80% aproximadamente são pedidos pelas mulheres. Então você, homem que quer casar, não adianta você chegar aqui e falar que eu tô querendo te deixar assustado. Não, eu tô querendo te alertar. Se você quer casar perante todas essas evidências, o problema é todo seu, mas não diga que você não foi avisado, porque isso aqui é um fato. E você, homem, não tem espaço na lei, você não vai ter apoio da sociedade, o que é muito triste. E eu quero te alertar. Você, homem, não tem escolha nenhuma. Você não tem como controlar uma coisa que não está sob o seu controle. Se essa decisão parte mais da mulher, obviamente, então não são os homens que estão escolhendo isso. E é onde vocês precisam ficar alertas. Porque às vezes vocês podem estar dormindo com o inimigo. Um outro fato também que eu queria alertar você é que nessa altura do vídeo, você vai dizer: ah, mas você disse que 1 a cada 3 casamentos terminam em divórcio, então eu ainda tenho bastante chance, é apenas 1/3. Tá, mas como eu disse antes, a gente não sabe como isso já progrediu. Será que ainda tá na casa de 1 a cada 3? Ou será que isso já subiu? Eu vou fazer o cálculo e vou jogar depois lá no meu Instagram, vou dar uma pesquisada melhor pra ver se isso continua na casa do 1 em cada 3. Mas isso é muito sério, não adianta você justificar, falar assim: ah, é só escolher melhor, ah, é só eu tomar cuidado com o que eu me relaciono, ah, é só eu encontrar uma mulher antifeminista, ah, é só eu encontrar uma mulher conservadora, ah, é só eu encontrar uma mulher evangélica, cristã. Nada disso vai te dar garantias, você vai estar correndo risco da mesma forma. Existe um estudo que fala que o percentual de divorciados evangélicos é o mesmo que o restante da sociedade. Então são muito iguais até os dados de divórcio. As chances de dar certo com a pessoa de fora, as chances de dar certo com uma pessoa de dentro da sua religião é a mesma. Então você vai estar correndo risco do mesmo jeito. Outra coisa que eu quero te deixar alerta é que, embora o nosso presidente Bolsonaro ele tenha falado muito em pautas para a família, falou muito em defesa dos pais de família, né? O que a gente está vendo na prática é um governo totalmente contrário a isso, né? A própria ministra Damares, ela é contra a lei de alienação parental. Isso é quase um crime contra a família, ser contra uma lei dessa, porque é uma lei que protege pais injustiçados que são afastados covardemente de seus filhos, que causam danos irreparáveis às crianças, e ela relativiza essa lei. E é o governo que aprovou mais de 14 leis para a mulher. E nós não vemos uma única lei para os homens, nenhuma lei de justiça para os homens, nenhuma lei de proteção da família, e sim leis de empoderamento das mães solteiras, incentivo para mães solteiras. Então, logicamente, se o governo ele incentiva mães solteiras, ele está incentivando a desestrutura dos casamentos, porque a mulher vai pensar: o que é mais vantagem, eu ficar solteira ou eu ficar dentro desse relacionamento? Sendo que solteira eu vou ter pensão, vou ter isso do governo, posso acusar dessa forma. É muito sério isso, gente. Eu preciso que vocês se conscientizem disso. Nada disso aqui que eu estou falando é falácia. Eu estou usando dados. E todos esses dados, todas essas matérias que eu estou usando e estudos, eu vou colocar aqui embaixo na descrição os links dessas matérias, tá? O governo Bolsonaro, junto com a ministra Damares, aprovaram a lei de medida protetiva de urgência e afastamento do lar imediato, né, do homem. E a mulher, por ser uma medida protetiva de urgência, a mulher é só ela comunicar o crime e o homem vai ser automaticamente afastado. Essa é uma lei que não exige provas. Então, qual o número desses homens que são inocentes e estão sendo afastados das suas casas por apoio de uma lei absurda dessa? Ninguém pode ser acusado sem provas. Fere o princípio básico dos direitos humanos, que é o princípio de inocência. Uma pessoa ela é inocente até que se prove o contrário, e não um homem ser culpado até que ele se prove inocente. E às vezes até mesmo quando o homem é inocente, é ele que leva a pior. Quantas vezes nós não ficamos sabendo de casos de homens em que foram agredidos e, ao chamar a polícia para fazer um boletim de ocorrência, foram eles que foram presos? Tá tendo uma inversão de valores de vítimas e culpados. A gente continua vendo uma predominância do pensamento feminista de que homens são agressores em potencial e mulheres são sempre as vítimas. E a gente vê esse erro cometido até mesmo por conservadores,
Ora, cadê o antifeminismo nessa galera aí? Antifeminismo raiz mesmo. Cadê? Bom, a própria ministra falou: o governo Jair Bolsonaro é o governo mais cor-de-rosa. Será que essa é um floreio para dizer que é o governo mais feminista e mais misândrico da história? Fica aí o questionamento. A gente também viu aí nos últimos anos, né, depois da pandemia, ser aprovada a lei de violência psicológica e a lei Mari Ferrer. A lei de violência psicológica é uma lei, né, que a gente vê que o Brasil é um circo. Porque qualquer coisa para uma mulher pode ser uma violência psicológica. E a lei Mari Ferrer já proíbe o constrangimento de uma vítima de... Sendo que a tal Mari Ferrer nem vítima ela era. Então é muito complicado quando uma mentirosa recebe uma lei como prêmio. Cadê a justiça nesse país? Homem, não existe justiça para vocês. Então, homem, se você quer entrar no casamento, entre sabendo disso. Entre tomando cuidado. E ainda assim, todo o cuidado que você tomar ainda pode ser pouco. É por isso que eu não julgo os homens MGTOWs. Eu vejo muitos conservadores, muitas pessoas de direita que dizem lutar pela família, sendo contra os MGTOWs por eles não quererem se casar. Mas essa é a liberdade do indivíduo de não querer casar. O problema são vocês culparem pessoas que não querem se relacionar por motivos óbvios, comparando eles a feministas. As feministas criaram um monstro do patriarcado, criaram um monstro de que o homem é mau. Os MGTOWs apenas estão querendo se preservar devido a uma evidência estatística. Olha só como que é a cultura atual, como que é o comportamento atual das mulheres. Ah, mas você é mulher e tá falando contra isso, por favor. Sim, exatamente por ser mulher que eu estou defendendo. Exatamente por ser mulher, eu vi muitas coisas e eu já errei também. E eu aprendi a enxergar esse outro lado. E foi onde tudo fez sentido pra mim. Foi inclusive na época que eu mais me engajei na causa bolsonarista, em 2018, foi onde também eu mais entrei na questão do antifeminismo. Uma coisa também que eu quero deixar claro é que na esfera dos casamentos também tem um dado alarmante, que são das falsas acusações que chegam a 80% nas capitais, que é quando mães, elas se usam de leis como Maria da Penha, fazem uso indevido dessa lei, usam as leis para vingança e acusam um homem inocente sem provas. Induzem crianças, fazem implementação de falsas memórias. E isso chega a 80% de falsas denúncias nas capitais. Imagina, 8 em cada 10 homens, 8 em cada 10 homens são inocentes. O que acontece com esses homens que são acusados de... Eles são linchados, eles são presos, eles perdem empregos, eles são até mesmo, como o pastor Felipe Heidrich, internados em clínicas psiquiátricas e passam por diversas atrocidades e não possuem voz nenhuma. É muito complicado. Eu espero que você esteja tomando a Red Pill, porque isso é um assunto muito sério. E a conclusão que eu quero chegar nesse vídeo é: eu vou mostrar pra vocês, eu vou postar aqui embaixo todas essas estatísticas. E, homem, vale a pena mesmo se casar? Se você quer se casar, põe a sua conta em risco. Eu sou casada, não posso julgar. Mas eu tenho responsabilidade sobre mim em relação ao meu marido. Eu sei o quanto eu também sou responsável pela relação. Será que a mulher com quem você se casar vai ter a mesma consideração por você? Enfim, terei muito pano pra manga para debater sobre esse assunto, mas ao primeiro momento eu queria deixar esses dados sobre divórcio, sobre falsas acusações, sobre as leis, e vamos aprofundar mais ao longo dos vídeos. As mulheres que estão assistindo, queria dar uma conclusão para vocês também, porque esse vídeo é para homens. Eu tenho um trabalho focado para homens,
mas eu também não posso desconsiderar que existam mulheres justas. Existam mulheres aqui apoiando o meu trabalho e concordam com o meu trabalho no que eu falo no tocante a essas injustiças e se sintam tão revoltadas quanto eu. O que cabe a nós mulheres que conseguimos enxergar essa realidade é nós policiarmos as nossas atitudes, termos mais controle emocional, não querer ficar brigando o tempo inteiro, achar que entrou num relacionamento, você separa a qualquer momento. Não é assim. Porque se você não quer ter um relacionamento sério com um homem, se você não está disposta a cuidar do seu companheiro, amar ele, olhar para ele com um olhar de carinho, mas sim, que homem é isso, homem é aquilo, homem tem que fazer isso por mim. Se você tá com essa cabeça, é melhor que você nem entre num relacionamento para prejudicar alguém. Mas se você quer ser diferente, então faça por onde? Aprenda a ter um outro olhar sobre as mulheres e sobre si mesma. Comece a se policiar para que a gente consiga atingir um mundo em que homens e mulheres possam se entender, porque já basta o feminismo colocar as mulheres contra os homens. O meu trabalho aqui não é colocar homens contra as mulheres, mas sim mostrar para esses homens também que nós devemos juntos lutar por isso. E que nós nos unimos, homens e mulheres, em prol dessa causa de família, em prol dos direitos dos homens. E a Red Pill, ela é sobre isso. É sobre você ter um novo olhar sobre os casamentos. Um olhar para a realidade dos casamentos e não um olhar endeusado do casamento nem da mulher. A gente tem que ser preto no branco. Bom, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mal posso esperar para fazer mais vídeos, mas eu ainda tô pegando jeito com os vídeos, com o YouTube, com esse negócio de fazer script. Quem ainda não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Vou criar também um canal no Telegram e um canal no Facebook para ampliar essa rede de pessoas em prol da justiça e da verdade. É isso por hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!